Amém, queridos, graça e paz. Vamos meditar acerca da eleição novamente. Queridos, antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos, Jesus, ele elegeu o seu povo, simplesmente porque ele nos amou primeiro. Tito 3 está escrito que não foi por obras de justiça por nós praticados que ele nos elegeu. 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo ele fala a mesma coisa. Ele nos chamou não segundo as nossas próprias obras de justiça por nós praticados, mas simplesmente por causa da sua determinação e graça. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, nos predestinando. Queridos, a eleição de Deus e a predestinação de Deus não é por obras de justiça por nós praticados. Ele não viu em nós algo de bom e nos predestinou. Ele não viu que nós seríamos fiéis no nosso chamado e nos elegeu, porque senão a própria palavra vai contradizer esse tipo de entendimento. O apóstolo Paulo foi categórico: não foi por obras de justiça por nós praticados, mas simplesmente porque ele nos amou. Simples assim. Porque senão, queridos, se ele elegeu o seu povo por causa que ele anteviu que esse povo seria fiel, então ele errou em ter chamado, por exemplo, Judas. Ele errou, por exemplo, em ter levantado Saul como rei. Concorda comigo? Concorda com a palavra, melhor dizendo? Então ele não elege porque ele viu algo de bom em nós. Ele elege porque ele nos amou, ele nos escolheu. A nação de Israel, o que a nação de Israel fez para que Deus escolhesse de todas as nações do mundo essa nação? Essa cidade, a cidade de Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Ele poderia ter escolhido qualquer outra cidade. Ele simplesmente escolheu. Por que quis escolher? É segundo o seu beneplácito da sua vontade, queridos. Agora, uma vez que ele nos escolhe, nós temos que corresponder ao chamado. E aí entra o nosso livre-arbítrio. Se nós perseverarmos até o fim, nós vamos, de fato, colher os benefícios dessa eleição. Vocês estão conseguindo compreender que a eleição de Deus é porque ele nos amou, simplesmente nos amou? E que se ele tivesse escolhido, vou falar novamente, se ele tivesse nos escolhido porque ele viu coisa boa em nós, ele conheceu as nossas obras e por isso nos escolheu, então ele errou em muitos aspectos na palavra. Mas não, queridos. Olha que interessante. Judas não correspondeu ao chamado. Ele fez parte daquele ministério. Judas curou enfermos, expulsou demônios. Judas ele participou da mesa com o Senhor da sua ceia. Judas teve contato com Jesus e seus discípulos. Judas ele foi comissionado, ele foi eleito porque Deus o amou. Mas na presciência de Deus, como ele já sabia do futuro, ele já sabia que Judas iria traí-lo e profetizou na sua palavra que Judas iria traí-lo. Não porque ele determinou que Judas trairia, como se ele não pudesse ter escolha para ser diferente. Não, é porque Deus já sabia que Judas não iria responder a Jesus, ao seu chamado, e profetizou na palavra. Mas ele amou Judas. Quando Judas traiu Jesus, Jesus chamou ele de amigo, olha só. Mas foi a escolha de Judas. Deus amou os seus eleitos, independente de suas obras. Só que Judas não correspondeu. Interessante que em Atos capítulo 1, lá para o verso 20 em diante, outro tinha que entrar no lugar de Judas. E foram selecionados José, chamado Barsabás, e Matias. E ali foi lançado sorte entre os dois. E quem é que escolheu? Não foi o Espírito Santo que escolheu? Que estava ali no meio deles? Não foi? Mas José, chamado Barsabás, que não foi escolhido, ele poderia questionar dentro dele: poxa, quem que poderia ter sido eu, né? Fazer parte dos 12 fundamentos, né, da cidade. Olha aí,
sentar em 12 tronos para poder julgar a casa de Deus na ocasião da volta de Jesus no tribunal de Cristo. Olha que honra, mas Deus não me escolheu. O que eu fiz, Senhor, de mal, para que o Senhor pudesse ter escolhido Matias e não a mim? Já pensou se eu tivesse pensado dessa forma? Não é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 9? Ué, quem és tu, criatura, para poder questionar o seu Criador, por que me fizeste assim? Está conseguindo compreender, queridos, que a eleição e o chamado de Deus é de acordo com a vontade dele, não de acordo com obras de justiça praticadas por nós, não porque ele viu algo de bom em nós, que ele nos elegeu. Ele nos elegeu simplesmente porque nos amou e nos deu uma santa vocação. A multiforme graça de Deus está distribuída no corpo. Eu já expliquei isso para os irmãos. A eleição e a predestinação não tem nada a ver com determinação de salvação ou condenação. A eleição e a predestinação tem a ver com vocação, função. Você que nasceu mulher, você não pode questionar a Deus. Por que você não me fez homem? Eu poderia estar como cabeça, eu poderia estar liderando. Mas não, Ele te fez mulher para que você possa exercer o seu chamado nos limites que Deus estabeleceu para uma mulher. E Deus nos fez homens, para que nós somos homens, para que nós possamos ser cabeça da mulher. Simples assim. Eu não escolhi ser homem. Eu não escolhi nascer numa família que não tem dinheiro. Eu não escolhi nascer aqui no Rio de Janeiro. Deus me plantou aqui. Porque Ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo, para que nós possamos cumprir uma vocação, queridos. Então, José, chamado Barsabás, não foi eleito para ser parte de um dos 12 apóstolos, mas sim Matias, porque Judas não correspondeu. Olha que interessante, Esther, ela foi eleita para ser rainha. Deus colocou Esther para ser rainha, exatamente para se interceder diante do rei, para que a nação de Israel não fosse eliminada da terra. Que havia um plano diabólico no coração de Amã, que Satanás colocou, para eliminar todo o povo, mas por causa do propósito maior, que é o que? A nação de Israel, ela ser conservada para todo sempre. Deus elegeu a rainha Esther para esse propósito. Lembra no capítulo 4 que Mardoqueu, tio de Esther, fala para ela: será que não foi para uma hora como essas que você foi levantada a rainha? Mas sabe de uma coisa, Esther, se você não cumprir o seu propósito, Deus de outra parte levantará outra pessoa para cumprir esse propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, para que o propósito maior nunca deixe de se cumprir, porque os planos e propósitos de Deus são irrevogáveis. Então a nação de Israel nunca vai ser destruída. Então Ele te levantou para ser uma intercessora do povo diante do rei. Mas se você não cumprir essa eleição, que não foi por obras de justiça que você praticou, foi antes mesmo de você ser concebido, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus te chamou para essa missão, te elegeu, te predestinou para esse propósito. Então se você não cumprir, de outra parte Deus vai levantar. Esther foi fiel. Agora Judas não. Judas também foi levantado para poder fazer parte dos 12 apóstolos, mas ele não cumpriu. Então Deus levantou de outra parte uma outra pessoa, Matias, para ocupar seu lugar. Estão conseguindo compreender, queridos, que a eleição de Deus, a predestinação de Deus é de acordo com a sua vontade soberana, simplesmente porque Ele nos amou, não porque Ele não viu obras nenhuma nossa. Esse aí, o Wagner, vai ser uma pessoa boa, vai praticar boas obras, então vou elegê-lo. Não, Deus não faz isso. Porque se Ele fizesse isso, elegesse, e a pessoa não correspondesse, então Deus estaria sendo bipolar. Deus estaria errando. Se eu estou te elegendo por causa das suas obras e você não cumpre a sua missão, então eu que conheço todas as coisas, te elegi por causa das obras, mas você não cumpriu, então eu errei. Isso é um calvinismo moderno, né, queridos?
Vocês conseguem compreender um pouco mais acerca de eleição e predestinação? Eleição e predestinação é bíblico, meus irmãos. Não devemos fugir desse assunto. E não é uma eleição e predestinação somente para um grupo em si. É também individual. Individual. O apóstolo Paulo fala de Rufus, eleito no Senhor. Está falando individual. O que mais? A senhora eleita. João está endereçando a sua segunda carta para a senhora eleita. Então a eleição não é somente para o grupo em si. Claro que a igreja ela é predestinada, corpo de Cristo. Se nós vamos fazer parte desse grupo eternamente ou não é outra história. Mas Deus nos chamou para fazer parte eternamente desse grupo, desses 12 apóstolos, se é que a gente pode dizer assim, corpo de Cristo. Mas a eleição ela é individual também. Mas não uma eleição para salvação ou condenação. Deus não quer que nenhum se perca. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Então, na última gravação que eu fiz acerca desse assunto, se vocês não assistiram, por favor, assistam. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem. Mais uma reflexão muito interessante acerca das nações do milênio. Que Deus elegeu nações que não terão seus corpos glorificados para entrarem no reino milenar. E o propósito dela vai se cumprir na última semana de Daniel. Quando a igreja for totalmente selada, a pregação da igreja na última semana vai ser para arrependimento e salvação das nações de não glorificados que vão adentrar o milênio. Porque se todos ouvirem a pregação das duas testemunhas na última semana e os que se arrependerem e nascerem de novo, não haverá nação, não haverão nações no reino milenar. Então, a última semana de Daniel é para a manifestação do juízo de Deus contra os rebeldes, os apóstatas e os ímpios que não querem se arrepender, e favor de Deus para as nações que perseverarem até o fim para entrarem no milênio. Porque no milênio vai haver a igreja glorificada, imortal, juntamente com as nações de não glorificados. Que a Bíblia diz isso, que no milênio haverá casamento, haverá descendência, procriação, né? Haverá morte, vai haver longevidade, mas vai haver morte. Quem pecar só 100 anos será amaldiçoado, né? Isso não cabe à igreja. A igreja vai estar glorificada, imortal, corpo incorruptível. Então, se aplica a quem? Para as nações que restarão. E quando é que vai chegar a vez das nações? Delas responderem à sua eleição de serem nações? Exatamente na última semana de Daniel. Para o reino milenar especificamente. Para a eternidade, que é quando a Nova Jerusalém descer no final do milênio, aí todos aqueles que morreram, desde Adão, todos, até os que morreram no milênio, salvos, né? Eles vão ressuscitar, serão julgados no juízo do trono branco, segundo as suas obras, para serem nações eternamente. Amém, queridos? E aí cabem as crianças, as que foram abortadas, os deficientes mentais, os índios que nunca ouviram falar do Evangelho e morreram, mas por causa da lei da sua consciência serão julgados. E todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano que tem uma idade específica para isso. Crianças não. Crianças não serão sequer julgadas no trono branco. Nem os deficientes mentais. Mas todos aqueles que têm uma faculdade normal, que já sabem distinguir o que é certo e errado, têm uma lei da consciência dentro deles. E serão julgados exatamente pelas suas obras, para serem nações na eternidade. Para o milênio, não. Para o milênio, serão os vivos que restarão, que darão crédito às duas testemunhas na última semana de Daniel. E a igreja, ela será selada até o início dessa última semana. Não haverá novo nascimento na última semana, mas sim arrependimento para que essas nações entrem no reino milenar. Afinal de contas, esse reino já está preparado desde a fundação do mundo. Se Deus preparou esse reino desde a fundação do mundo,
Ele já elegeu a igreja e as nações. Amém, queridos? Então entendam isso. Nós não somos eleitos e predestinados por qualquer tipo de obra. Deus não viu nada em nós para que Ele pudesse nos eleger. Ele simplesmente nos elegeu porque Ele quis. Ele nos amou primeiro e ponto final. Que nós possamos corresponder a esse chamado até o fim, através da nossa livre escolha. Se nós escolhermos o bem, vida eterna. Mas se escolhermos o mal, morte eterna. Simples assim. E o eleito que foi chamado para ser eleito, ele é impossível virar nação. Ou ele é eleito para ser rei e sacerdote, ou ele será condenado ao lago de fogo. Não tem meio termo para um eleito da graça. Amém, queridos? Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.